Nós queremos avisar aos irmãos que ali perto da porta nós temos o regimento do nosso congresso, que são as orientações de como se portar no congresso. Depois, se você tiver um tempinho, leia. É importante nós cumprirmos as regras, amém? E também temos ali a programação. Se você quiser depois ver qual é a programação do domingo, da segunda, da terça, temos ali próximo à porta, amém? Glória a Deus. Todos acharam o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, bem no final da Bíblia, depois de Coríntios, amém? Glória a Deus. Diz assim o versículo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós lemos na palavra de Deus Espírito em letra maiúscula, significa que está falando do Espírito de Deus, amém? O Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Eu quero convidar a igreja para nós falarmos esse versículo em voz alta, amém? Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos dando início a esse congresso. Nós queremos te adorar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela provisão do Senhor em nosso meio, por todas as bênçãos concedidas, pelas vidas, pelos teus filhos e filhas que vieram participar desse congresso, por aqueles que ainda vão vir, Pai, nos demais dias que vamos estar aqui reunidos. Pai, nós queremos te pedir, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em nosso meio, que durante esses dias de congresso, Pai, o Senhor possa acampar em nosso meio e derramar da unção do teu Espírito, do teu poder, da tua graça em nossas vidas, e que nós possamos ser fortalecidos e abençoados pela tua presença. Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, nós te louvamos no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Nós nesse instante vamos fazer a abertura do congresso com a entrada das bandeiras. Nós queremos aqui conclamar os irmãos que durante os dias de congresso você esteja intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação, amém? Nós somos os embaixadores de Cristo nessa nação, então você é responsável por estar intercedendo e abençoando Naviraí, Mato Grosso do Sul e o Brasil, amém? Vamos então nesse momento fazer a entrada das bandeiras, e logo após nós vamos estar passando para o ministério de louvor, que vai estar adorando a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Enquanto a bandeira entra, ore, adore o Senhor, interceda. Senhor, venha, Pai. Derrama a tua bênção sobre nossa nação. Derrama a tua bênção sobre nosso país. Sobre a nossa nação brasileira. Oh, aleluia! Nós pedimos ao Pai que venha abençoar a nossa nação. Estenda as suas mãos para cá, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós intercedemos pela nossa cidade, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que venha com o Teu poder e a Tua unção abençoar Naviraí. Que o Senhor venha abençoar as famílias, abençoar as autoridades, venha trazer bênção, prosperidade, venha trazer paz em nossa cidade. Abençoa, Pai, o nosso estado, abençoa, Pai, as autoridades. Que o nosso estado seja uma bênção, que o nosso estado reconheça a Ti como Senhor. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas. Pai, abençoa o Brasil. Venha, Senhor, derramar bênçãos sobre essa nação. Venha repreender todo o mal, Pai. Venha repreender a corrupção. Venha repreender, Pai, a idolatria.
dia, a prostituição, ó Pai, meu Deus, tudo aquilo que faz com que o Senhor venha entristecer com a nossa nação. Abençoa o Brasil, Pai, derrama a tua bênção, Pai, sobre essa nação, sobre as famílias brasileiras. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, porque o Senhor é o Deus do Brasil, o Senhor é o Deus da nossa nação. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é santo, 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 santo é o Teu nome, grande é o Senhor, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de nossas vidas. Aceita, Pai, a nossa adoração, acampa, Pai, o Teu exército ao redor deste lugar, e que a Tua bênção venha, Pai, como chuva sobre nossas vidas, que nós possamos ser cheios do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aplauda ao nosso Deus, aplauda ao Senhor da nossa nação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como a igreja é um ministério de louvor que vai estar agora ministrando adoração a Deus, amém? Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Só aqueles que estão felizes na presença do Senhor. Vamos adorar. Aleluia. Se você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então, quem é que impede a bênção do Senhor de vir sobre a nossa vida, irmãos? Você pode me dizer? Nós mesmos. Nós mesmos, não é verdade? Ou a palavra, ela é mentira? Será que Deus é infiel, irmãos? Não, né? Jamais. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, Ele diz. Diria eu, o próprio Deus falando, diria eu e não faria? Ou falaria eu e não fazeria? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, Deus fiel. Então eu gostaria, por gentileza, que você abrisse o teu coração para essa palavra, essa abertura, este culto de abertura desse congresso maravilhoso, com o tema Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, olha, não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga, eu quero. Eu quero. Diga, eu quero. Eu quero. Ser cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Feche teus olhos, por gentileza. Ô Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, sinta-se à vontade nesta noite. Bendita teu nome. Estas bocas, estas línguas confessaram que querem ser cheios de Ti, Espírito Santo. Então venha, Senhor, com Teu poder, ó Pai, sobre este lugar, ó Pai. Venha, Espírito Santo, abrir o nosso coração. Venha, Espírito Santo, abrir a nossa mente para a Tua palavra, Deus. Me usa nesta noite, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor, para anunciar a Tua palavra, Senhor. Eu sou dependente do Senhor, Pai. Que diminua o homem neste momento e cresça mais e mais o Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito Santo comece agora a quebrar cadeias, a quebrar obstáculos que impedem as pessoas de ouvir. Em nome do Senhor Jesus, agora eu dou uma ordem agora para todos os demônios. No nome de Jesus eu te expulso deste local. Eu te repreendo agora de toda esta chácara agora, no nome de Jesus. Eu te proíbo, demônio causador de acidente, demônio causador de intriga, de contenda, eu te repreendo agora. Demônio que quer atrapalhar a pessoa de ouvir essa mensagem, eu dou uma ordem para você agora. Saia daqui, no nome de Jesus. Porque este povo é cheio, é transbordante do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aplauda Jesus bem forte essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém?
Deus nos proporcionou hoje um dia maravilhoso, né? Tomamos banho na piscina, almoçamos, um almoço maravilhoso, amém? Uma janta também maravilhosa, um café da tarde maravilhoso. Que Deus continue abençoando e usando as irmãs, né, que se dispuseram a cozinhar, né, a tomar conta da nossa refeição, amém? Que Deus possa abençoar, irmãos. Estava uma delícia, estava ou não estava? Estava. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar cada dia mais e mais cada organizador, né? Que Deus possa abençoar mais e mais a igreja missionária Caminho da Vida, né? Nós estamos aqui no terceiro congresso, terceiro congresso missionário Caminho da Vida. E no próximo ano também estaremos fazendo o 4º congresso, o 5º, e assim até Jesus voltar, irmãos. Amém? Enquanto Ele não voltar, nós vamos estar fazendo a obra dEle, né, fazendo as obras, né, as obras do Espírito, nas boas obras. E aí quando Jesus voltar, irmãos, aí vamos acabar aqui nessa terra, mas vamos continuar lá em cima, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. Deus quer, irmãos, que desfrutemos do melhor nessa terra. Aleluia. Mas eu preciso entender, eu preciso colocar na minha mente a palavra do Senhor, na mente e no coração. Primeiro eu recebo a palavra na minha mente, e eu transfiro ela, aqui no Espírito eu transfiro ela para o meu coração. Aí eu faço igual o salmista disse: guardei a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ela. Amém? Então, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu preciso entender algo na minha vida. Para mim ser cheio do Espírito Santo, como diz o tema deste congresso, enchei-vos do Espírito, eu preciso entender. O nosso maior inimigo, o nosso maior adversário se chama falta de conhecimento. Amém? Tá? Alguns erram quando diz, não, nosso inimigo é o diabo. Não, mentira. A Bíblia diz que Jesus derrotou ele lá na cruz do Calvário, reduzindo ele a zero, reduzindo ele a nada. Então, o maior adversário nosso se chama falta de conhecimento. O profeta Oséias, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a falta de conhecimento, ela destrói sonhos. A falta de conhecimento, ela destrói expectativas da nossa vida. Por quê? Porque eu não conheço aquilo que eu sou. Existe um problema sério na vida de muitos cristãos que se chama a falta de identidade. Para me servir a Deus, para me estar na presença de Deus, para me chamar Deus de Pai, eu preciso entender a minha posição diante dele. Eu preciso entender primeiro quem eu sou. A identidade precede a atividade. Primeiro eu preciso saber quem eu sou. Primeiro eu preciso saber o que é que está sobre a minha vida. Às vezes nós oramos, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aí vem a pergunta, para quê? Qual é o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo? Então é por isso que eu preciso ter o quê? O conhecimento. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que Jesus diz, e conhecereis. Eu fiz isso no culto lá na cidade de Eldorado, e eu disse, irmãos, isso aqui liberta alguém? Sim ou não? Não. Hã? Não. Isso aqui liberta alguém? Fechada? Fechado é igual a qualquer outro livro. Mas e aberta, se eu abrir ela? Se eu ler e praticar, sim. Se não, eu vou pegar lá e vou abrir o Salmo 91. Tem uns lugares que você vai que tem o Salmo 91 aberto? Salmo 23, é os dois salmos que todo mundo gosta, né? Então, isso aqui não vai libertar. Agora, o conhecimento que está aqui. Jesus diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, eu preciso conhecer.
Mas para mim conhecer ela, eu preciso do fator importante. Eu preciso do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero começar a mensagem nessa noite aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis 3. Em nome de Jesus. Dá um morcego aí. Batman. Gênesis capítulo 3. Em nome de Jesus. Quem não tiver a Bíblia, olha lá. Eu quero que você acompanhe. Algumas palavras estarão diferentes, mas o significado é o mesmo. Amém? Amém. Todos encontraram Gênesis? Conseguiram achar Gênesis, irmãos? É muito difícil, né? Tá difícil, né? Gênesis capítulo 3, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra: ora, a serpente é. Hã? Não é mais. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta, a serpente, disse à mulher: é assim, olha só, irmãos, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a serpente dizendo para a mulher. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela disse, olha, falou para a mulher, a serpente, não, vocês não vão morrer, tá? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Entenda bem aqui, irmãos. Olha só o que a serpente fez. A serpente fez uma pergunta para Eva. Ele disse: Deus falou que não é para vocês comerem de toda a árvore do jardim? E Eva respondeu o que para a serpente? Ela disse o seguinte: não, a gente pode comer de todas as árvores, menos de uma, que é a árvore do conhecimento, a árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal. Porque se o dia que nós comermos dela, nós vamos morrer. Deus deu a palavra, Deus deixou ali uma ordem para ser obedecida por ela, por aquela mulher. Deus deu uma palavra. Assim como Ele está fazendo aqui nessa noite, Ele está te dando uma palavra. Deus está te dando uma palavra. Enchei-vos do... Qual é o primeiro versículo que o pastor leu aqui? Não se embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o mesmo que aconteceu lá no Éden, aconteceu aqui nessa noite. Deus deu uma palavra. Amém? Amém. Deus deu uma palavra. O pastor leu aqui, Efésios 5:18. Então aqui aconteceu o quê? Deus deu uma palavra para aquela mulher e para o marido dela. Aqui vem a primeira questão. Quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus, Ele fala através da palavra ao nosso coração, ao nosso espírito, existem duas questões importantes na nossa vida. Ou eu acredito e recebo na minha vida, ou eu não acredito e largo. Não existe meio termo com a palavra de Deus. Ou eu acredito
ou eu não acredito. Ou eu tenho fé, eu acredito naquilo que a Escritura diz, ou eu não acredito naquilo que Deus disse. Olha só como a serpente foi astuta, irmão. Ela disse aqui para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva disse: não, sim, foi isso que ele disse. Primeira coisa, quando a palavra de Deus é pregada, isso, irmão, é para nós ser cheio do Espírito Santo. Sem a palavra não tem como ser cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que Eva fez, ela colocou em xeque, em dúvida, a palavra de Deus. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, primeira coisa, duvidamos. Deus fala: vou fazer isso, isso, isso na sua vida. Deus disse: vocês são muito mais do que vencedores, a palavra de Deus diz. Aí eu paro e falo: será? Será que eu sou um vencedor mesmo? Eu começo a criar o quê? Uma dúvida. A serpente usou naquele momento que Deus tinha falado para a mulher. E ele disse o que para ela? Não, 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 se vocês comer, vocês não vão morrer. Primeiro critério aqui para o pecado. Primeiro critério para o pecado. Primeira coisa que Eva fez antes de desobedecer a Deus, ela duvidou daquilo que Deus falou. E quando nós temos um coração incrédulo, irmãos, nós não percebemos o agir de Deus na nossa vida. Nós não percebemos os momentos que Deus está trabalhando na nossa vida. Os momentos que Deus está nos orientando para caminharmos. Por quê? Porque a incredulidade, ela nos cega. Olha só. Olha o que a serpente diz para Eva. Olha o que Satanás disse para Eva, que ela ia ser, não, olha, vocês não vão morrer, se vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. Ele disse para ela: vocês vão ser igual a Deus. Olha o que é a incredulidade, irmão. Olha quando nós colocamos a palavra de Deus em xeque, em dúvida. Olha o que acontece. Eva parou, pensou, mas espera lá. O diabo dizendo para ela: não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Se vocês desobedecerem, vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus. Gente, olha o que a incredulidade fez com a vida de Eva. A Bíblia diz que eles já eram iguais. Porque a Bíblia diz: façamos o homem a nossa Imagem e semelhança. Então já era igual. Para que ela queria ser igual se ela já foi criada em essência? Não foi assim que Deus fez quando Ele criou o homem? Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Eva e Adão já eram semelhantes. A imagem e semelhança do Criador. Mas aí, quando se tem um coração incrédulo, você começa a duvidar e você começa a se esquecer daquilo que Deus tem falado no seu coração. Ela poderia dizer para aquela serpente: não, mas eu já sou. Eu converso com Deus todas as tardes. Eu sinto a presença de Deus, porque o próprio Deus veio no jardim falar com o meu esposo. Porque a Bíblia diz que Deus, ao findar do dia, ia lá, conversava com Adão. Então ela não precisava disso. Mas a dúvida faz essa confusão no nosso coração. Satanás diz para ela: não, vocês não. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vão abrir os vossos olhos e sereis como Deus. E serei como Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Mas espera lá, Eva já era a imagem e semelhança, Adão já era a imagem e semelhança. Mas a incredulidade, a dúvida, quando a dúvida toma conta do nosso coração, nós começamos a ficar confusos. Nós começamos a aceitar as palavras do diabo na nossa vida. E
a mesma palavra que foi dada a Adão, a mesma palavra que foi dada a Eva, é a mesma palavra que foi dada na nossa vida hoje, e está sendo entregue na nossa vida. Enchei-vos do Espírito. Ah, pastor, não é possível, isso não é possível. Isso não é possível, ser cheio do Espírito. Não. Será que é para mim? Eu estou vivendo a vida assim. Isso está acontecendo na minha vida. Aconteceu isso em tal lugar que eu estava. Deus não quer saber disso, irmão. Deus está dizendo, receba esta palavra na sua vida. Deus está dizendo, receba isso na tua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Receba a palavra de Deus na sua vida. E olha só no versículo 6. Quando a pessoa está incrédula, ela começa a cobiçar. Ela começa a ver. Olha só no versículo 6 que está dizendo, irmãos. Olha só no versículo 6. Está dizendo, e vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável ao quê? Ao coração, que a Bíblia está dizendo, versículo 6. Versículo 6, por gentileza, vamos ver. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente ao quê? Ao coração, está dizendo ali? Por que aos olhos, irmãos? Porque vem aqui para a nossa mente primeiro. Aqui e aqui. Vendo a mulher que aquilo era agradável aos olhos, além disso, desejável, quer dizer, ela olhou, ela sentiu um agrado nos olhos, então ela desejou no coração. Assim, muitas vezes nós fazemos com o pecado. Nós olhamos, nos agradamos, e depois nós desejamos. Foi assim que aconteceu. É a palavra que está dizendo, primeiro ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E a árvore era desejável. Primeiro pecado aqui dos olhos. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo se os meus olhos são maus? Lembra que Jesus disse? Os olhos são a candeia do corpo, Jesus disse. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é tenebroso, treva, bem aqui. Se todo o teu olho, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Foi o próprio Jesus quem disse. Eu preciso entender isso. O que é que Jesus estava dizendo? Olha o que aconteceu com Eva. Quando viu que a árvore parecia agradável, ela viu. A Bíblia diz que nós somos cheios, irmãos. A Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Olha o que aconteceu, irmão. Primeiro ela viu. Aí depois ela cobiçou aquilo, porque ela viu que era agradável. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. A Bíblia diz lá em Salmo, não porei coisas más diante dos meus olhos. A Bíblia diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. Ela colocou, ela fixou os olhos naquilo. Agora eu falo para você, irmão, jovem, para todos que estão aqui, para a minha vida também. Se a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, se a Bíblia diz que Deus habita no meu espírito, se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, como é que eu posso pegar este corpo e colocar na frente de uma imagem pornográfica? Como é que eu posso pegar o Espírito Santo que está na minha vida e colocar diante de uma imagem pornográfica? Na internet, na televisão. Mas pastor, que palavra é essa? Nós estamos falando de ser cheios do Espírito Santo.
Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Então eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero ser pleno, transbordar o Espírito Santo na minha vida, na minha família, no meu ministério, na obra do Senhor, para abençoar as pessoas, eu preciso tratar o que primeiro? Os meus olhos. Jesus, certa vez, ele disse, estou falando de ser cheio do Espírito Santo, irmão, então nós temos que ouvir a palavra. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse que o homem ou a mulher adultera no pensamento. Quantas são as mulheres que traem os maridos na frente de uma televisão, na frente de um computador? Quantos são os maridos que adulteram com a mulher na frente de um computador, de uma televisão? Foi Jesus quem disse. Jesus disse, se você olhar e cobiçar no teu coração, você já cometeu adultério. Se você olhar e você desejar, olha como que Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele pegou lá atrás o que aconteceu com Eva. Ela viu e depois ela parecia, olha só, parecia agradável aos olhos. E além disso, era desejável. Ela viu. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero ser uma bênção de Deus, se eu quero entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus como um filho, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu preciso. Ela começou ali, e ela viu, depois ela achou agradável, e depois ela desejou. É assim que começa. É uma coisinha pequena aqui, é uma coisinha pequena ali, as coisas vão aumentando, aumentando, quando você vai ver, já caiu. Nos tornamos escravos novamente, porque o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz que aquilo que nos domina, nós nos tornamos servo daquilo que nos domina. Se a prostituição me domina, eu sou servo da prostituição. Se o cigarro me domina, eu sou servo dele. Se o pecado me domina, eu sou servo do pecado. Era isso que a palavra está dizendo. Diga assim, eu quero. Eu quero. Diga, eu quero. Eu quero. Diga, eu desejo. Eu desejo. Ser cheio. Ser cheio. Do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Diga para o irmão, pergunta para o irmão. Irmão, quer ser cheio do Espírito Santo? Fala para ele, diga, você quer ser cheio? Diga para ele assim, você quer ver a tua vida mudada? Seja cheio do Espírito Santo. E como é, pastor, que eu me torno cheio do Espírito Santo? Através da palavra. Mas pastor, eu não tenho que orar, jejuar? Sim, claro que tem. Mas de acordo com a palavra. De acordo com aquilo que a palavra diz. Fazer algo com aquilo que a palavra diz. Eu preciso pensar como a palavra me ensina a pensar. Eu preciso olhar conforme a palavra me ensina a olhar. Eu preciso saber quem eu sou, de acordo com o que a palavra diz que eu sou. E a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que somos filhos. A palavra diz que temos o Espírito Santo. A palavra diz. O diabo não, o diabo diz que nós somos perdedores. O diabo diz que somos fracassados.
O diabo coloca pensamentos no nosso coração, na nossa mente, que não vai dar certo, que nós somos um atraso de vida, que nós nunca vamos para frente, que a minha família não é feliz, que o meu casamento não é feliz. Isso são pensamentos e palavras do diabo. Não é assim que Deus me vê. Não é assim que Deus nos vê. Não é dessa forma. Foi feita uma pesquisa, entenda bem aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Foi feita uma pesquisa, Hong Kong é o lugar que mais se faz tatuagens no mundo. E foram entrevistados aqueles tatuadores, e perguntaram para eles qual é as tatuagens mais feitas nos jovens. Olha só, qual é a tatuagem mais feita nos jovens? De uma forma geral, foram perguntados para esses tatuadores lá de Hong Kong. Você sabe qual foi a resposta deles, irmãos? A maior tatuagem que nós fazemos, o maior número de tatuagens que nós fazemos nos jovens é a palavra perdedor. É isso que Satanás quer que você pense. É isso que ele coloca nos nossos olhos, na nossa mente. Eu não vou ser ninguém, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir fazer uma faculdade, eu não vou ter um casamento feliz, a minha vida é um inferno, minha casa é um inferno. É assim que o diabo quer que eu e você pensemos. Meu casamento nunca vai dar certo, a minha fonte de renda nunca vai dar certo, eu parece que tenho maldição. E aí ele quer que você pense dessa maneira. O diabo quer que eu e você pensamos desta maneira. E aí ele vai e coloca os maiores tatuadores do mundo para escrever. Primeiro ele coloca na tua mente e depois ele quer que você grave em alguma parte do teu corpo que você é perdedor. Ele quer que a tua mente receba a influência dizendo: você não vai ser nada na vida. É essa mentalidade que Satanás quer que nós colocamos na nossa mente. Por quê? Porque Satanás sabe que se ele conseguir entrar na tua mente, ele ganha o teu coração. É por isso que a Bíblia diz lá em Efésios que nós temos que usar o capacete da salvação. Por que o capacete? Onde é que coloca um capacete, irmãos? Cabeça. Olha só que interessante. Onde é que nós colocamos o capacete? Na cabeça. Para tampar a nossa mente. É por isso que a Bíblia diz, lá em Filipenses: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. O apóstolo Paulo, dando uma instrução para a igreja de Colossos, aos colossenses, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Por que pensar? Porque todo sentimento na minha vida, toda informação, ela passa pela minha mente. Toda informação passa pela minha mente, depois vai no meu coração. Jesus certa vez falou que contamina o homem. Olha só, Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Sabe por que Jesus diz isso? Porque nós somos tentados com informações negativas. Não é pecado ser tentado, irmão. Tentação não é pecado. Pecado é você dar continuidade nela. Vem o pensamento ruim. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque quando entra e nós armazenamos no coração, daqui a pouco nós começamos a falar. É por isso que Jesus disse que a boca fala o que o coração está
Cheio. Por quê? Porque nós recebemos isso na nossa mente. Foi isso que ela fez. Foi isso que aconteceu lá no jardim. A Bíblia diz lá, e vendo aquela árvore era boa, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável. Temos que cuidar, você que é jovem, cuide com o que você está vendo, cuide com o que você está pensando, não caia na influência do mundo, não caia, não, mas isso era passado, agora nós estamos na modernidade. Esta é a informação que Satanás usa para a mente dos jovens. Não, você pode ficar com todo mundo, você pode ficar com qualquer um, você pode se prostituir, você pode... Essa é a mensagem que Satanás passa na mente dos jovens. Porque ele sabe que se a pessoa começar a se entregar a essas paixões, a se entregar a isso na vida, ela será um fracasso. O diabo sabe disso, irmãos. Se tem uma coisa que ele consegue ver também lá na frente, ele fala, pera lá, essa pessoa é de Deus. Ela está buscando Deus, então eu tenho que fechar a mente dela. Satanás olha para a nossa vida e fala, eu tenho que fechar a mente dessa pessoa. Por quê? Porque se ele conhecer a Escritura e souber quem ele é de verdade, aí eu não tenho mais poder sobre a vida dele. Por isso o maior ataque nosso, irmãos, está na nossa mente. Jovem, estou falando com os jovens, estudem, trabalhem, permaneçam na presença de Deus. Não caia nesse ilusionismo que o mundo está colocando na vida dos jovens. Não caia nessa besteira, que a influência, que Satanás usa a mídia, usa os meios de comunicações para bombardear os jovens, com drogas, com prostituições. Como disse o hino agora aqui, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Glória a Deus. Eu escolho Deus. O mundo diz que é normal você ficar com um monte de gente, você se entregar a um monte de gente, você se deitar com um monte de gente. O mundo diz que isso é normal, mas a palavra de Deus disse que não é. Não é isso que a palavra, o mundo diz aí? É normal. Hoje é normal uma menina ter relações com outro menino. Isso é normal. O mundo diz isso, mas a palavra, ela não muda. Ela diz que isto é pecado. Por isso que eu digo, a mesma palavra que foi posta diante de Eva está sendo posto hoje na sua vida. A mesma situação que Eva estava enfrentando naquele momento, nós enfrentamos no nosso dia a dia. O mundo diz que é normal, mas a Bíblia diz, não. Isso desagrada a Deus. Mas eu coloco em xeque. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu começo a duvidar daquilo que Deus deixou escrito. Mas eu tenho uma novidade para vocês, irmãos. Amém? Amém. Pastor, o senhor só deu palavra até agora, pastor? O que é isso? Irmão, isso é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui no retiro com o tema Enchei-vos do Espírito. Então eu não posso deixar de falar isso, eu não posso deixar de falar isso para você. Mas eu tenho algo maravilhoso para falar nessa noite que Deus mandou te dizer. Só que eu vou falar só no outro congresso. Amém? Vocês querem saber? Sim ou não? Sim. Vocês estão com sono? Sim. Vocês
Vocês querem saber o que Deus... Está com sono, menina? Eu disse, sim, estou com sono. Vocês querem saber sim ou não, irmãos? Sim. Mas esse sim foi muito fraco, irmãos. Vocês querem saber sim ou não? Sim. Um pouco. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Aqui fala do pecado de Adão e Eva, daquilo que eles fizeram, desobedeceram a Deus. E a Bíblia diz que depois que eles desobedeceram a Deus, eles se esconderam de Deus. Este é o maior erro nosso. Nós praticamos algo que desagrada a Deus, em vez de entrarmos na presença dele e dizer, Senhor, me perdoa. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Então preste atenção. Adão e Eva se esconderam de Deus. E colocaram dúvida no coração. A pergunta que eu faço, quem é que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? A palavra de Deus ou Satanás? Pastor, é possível eu ouvir Satanás? É. Por quê, pastor? Como é que eu ouço Satanás? Ele manda eu fofocar e eu fofoco. Ele manda eu falar de um irmão e eu falo do irmão. Ele manda eu caçar confusão e eu... Então quer dizer que eu estou sendo o mensageiro dele, que eu estou fazendo o que ele está mandando. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não diz isso? Então quando eu estou ansioso, estou desobedecendo. Sim ou não? Sim. Ele disse, não andeis. Eu vou falar uma surpresa para vocês. O maior problema de muitas igrejas, com exceções, é claro, é que eles acham que a nossa vida começou em Gênesis 3, e isso é mentira. Essa é a notícia boa que eu tenho para a sua vida, irmão. A minha vida e a sua vida não começou em Gênesis 3, na queda do homem. Ela começou em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse, sujeitai-vos, dominai a terra. Amém. Aquela é a criação que Deus sonhou. Isso aqui foi uma consequência que aconteceu. Mas a nossa vida, ela não começa aqui, como muitos dizem, pensam que acreditam que eu sou pecador, miserável, desgraçado, não vou a lugar nenhum, nada vai dar certo na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi que a minha vida começava na queda. Não é assim que começam pregando por aí? Mas a nossa vida começou em Gênesis capítulo 1, na criação, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o versículo continua dizendo, quando Deus fez o homem, Ele disse, isso é muito bom. Amém. Glória a Deus. Você é a coroa da criação de Deus, irmãos. A nossa vida não aconteceu, não começou nesse pecado de Adão e Eva. A nossa vida começou lá atrás, quando Deus deu uma ordem e disse, olha, frutificai, sujeitai a terra, dominai. Deus está chamando a igreja, Deus está chamando eu e você, para voltarmos lá em Gênesis primeiro, aquela criação, aquilo é sujeitar. Deus está chamando nós para dominarmos. Deus está dizendo, eu quero um relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter um relacionamento. Mas pastor, como isso é possível? Se Deus fez a gente lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e isso aconteceu no capítulo 3, mas a Bíblia diz que Jesus veio apagar o que aconteceu lá em Gênesis 3. Jesus veio apagar aquilo e trazer de novo a conciliação, a comunhão com Cristo. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão.
Para de carregar uma culpa. Por isso que eu disse no começo da mensagem, qual é o nosso maior inimigo? É a falta de conhecimento. Deus pagou tudo aquilo para que eu e você tivéssemos acesso novamente a Deus. Eu vi uma frase muito linda, irmãos, que eu me maravilhei. Eu não me lembro se foi do Billy Graham. Ele disse que o maior feito da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim Deus pisar na terra. Aleluia. Não foi o homem pisar na lua. O maior feito da humanidade, o homem pisou na lua. Não, o maior feito foi Deus, através do seu Filho Jesus, pisar nessa terra e chamar eu e você de irmãos e trazermos a comunhão novamente com Deus. Então é possível, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. É possível, irmão, ter um relacionamento de intimidade com Deus. É possível, irmão, ser um varão perfeito, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus de verdade, com boas obras, ser cheio do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, senão a Bíblia não ia falar, se não fosse possível. Ele diz, não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É essa palavra que Deus tem no nosso coração, irmão. A nossa vida não começou em Gênesis 3, não começou no pecado de Adão e Eva. A nossa vida começou lá, quando Deus formou o homem, quando soprou o Espírito de vida, o Espírito Santo na vida do homem, e disse, sujeitai, dominai, a terra é sua. Um relacionamento com Deus. Então aquilo que acontecia lá, Jesus veio e pagou tudo isso. O pecado que Adão e Eva cometeu, que nós herdamos na nossa vida também, a Bíblia diz que Jesus já pagou. Pastor, quer dizer que eu não preciso andar de joelho duas quadras, não, para Deus me perdoar? Não, Jesus já te perdoou. A Bíblia diz que Ele pegou toda a cédula de dívida e cravou lá na cruz do Calvário. Mas só toma posse aquele que acredita. Aquele que não acredita, leva a vida de qualquer jeito. E depois tenta colocar a culpa em Deus ainda. Dizer que Deus não me ama, Deus não sei o que. Mentira. Deus diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei até vós. Parte de quem, irmãos? O princípio de um relacionamento parte de quem? De Deus ou nosso? Irmãos, qual é a atitude? Deus diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a invocar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo coração. Todo coração. Então parte de quem? Nossa. Eu gostaria, por gentileza, que você se colocasse de pé. Eu gostaria de pedir para os irmãos do louvor. Nós somos filhos, irmãos. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Deus não te chamou para ser um perdedor, irmãos. Isso é mentira do diabo. Quando vinha um pensamento na sua vida, dizer, eu não consigo, eu não mereço, eu sou um fracasso, diga, Satanás, você é um mentiroso, eu sou mais do que vencedor. Quando você começar a confessar isso, isso vai tomar conta da tua mente, isso vai tomar conta do teu coração, e você começará a tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu disse, ou você acredita e recebe, ou você não acredita e não se afoga. É um direito seu acreditar ou não. Amém? E eu acredito. E eu escolho ser amigo de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria neste momento que você
pensasse um pouco na sua vida. Pare um pouquinho, fique no silêncio. Pense um pouco no que você tem feito. Pense na vida que você está levando neste momento. Comece a pensar, será que é viável? Será que é bom? Será que isso está agradando a Deus? A maneira com que eu estou vivendo, a maneira com que eu estou pensando. Comece a trabalhar isso na sua mente. Você tem a oportunidade. De repente, hoje pode ser o último culto da sua vida, meu irmão. De repente pode ser o último culto. Você pode dormir, não acordar, ou Jesus pode voltar essa noite, daqui a 20 minutos, daqui a 10 minutos. Ele pode voltar a qualquer momento. E o que é que você tem preparado na sua vida? Para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Essa é a pergunta. O relacionamento, será que o que eu tenho falado tem agradado a Deus? Será que eu tenho praticado a maneira com que eu trato as pessoas? Será que é essa maneira que Deus estabeleceu na minha vida? Será que essa é a maneira que agrada a Jesus? Como eu quero falar que a minha casa é uma bênção, que a minha família é uma bênção? Será que é a maneira com que eu estou tratando a minha esposa, o meu esposo? Será que é a maneira que Jesus se agrada? Será que é a maneira de estar cheio do Espírito Santo? Pense um pouquinho na sua vida. Você tem a oportunidade nessa noite de adorar o Senhor, de dizer: Pai, me perdoa, eu falhei. Aleluia. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar pela tua vida. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. O que é aceitar Jesus, pastor? Aceitar é confessar Ele. É dizer: eu aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você aceita, é um ato. Aí você vai se converter. A conversão é um processo onde você vai deixando aquelas coisas que desagradam a Deus e começando a praticar aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz um relacionamento com Deus. É a maneira. Olhe para a tua vida agora, olha para dentro de você. Será que tem valido a pena essa vida que você tem vivido? Será que tem valido a pena? Será que vale a pena ser um péssimo marido? Será que vale a pena ser uma péssima esposa? Será que vale a pena ser um péssimo filho? Uma péssima filha? Será que tem valido a pena? Será que eu tenho respeitado meu pai, minha mãe?